Levítico, capítulo 27. O tema da mensagem desta noite é como devemos lidar com votos. Como devemos lidar com votos. Diz assim a palavra de Deus, Levítico, capítulo 27. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e a da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, se mulher, 10 ciclos. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que este o avalie. Segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao sacerdote será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará 5ª parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará 5ª parte do dinheiro à tua avaliação, e será sua. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação ficará. Mas, se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo de algum modo quiser resgatar, então acrescentará 5ª parte do dinheiro à tua avaliação, e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou, e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará àquele que o vendeu, àquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas, se for de um animal imundo, resgatar-se-á, segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a 5ª parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos.
não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Vamos orar ao Senhor pedindo a iluminação do seu Espírito. Oremos. Pai Santo, Deus bendito, rogamos a Ti que ilumines o nosso entendimento, Pai, para compreendermos a Tua palavra, para a obedecermos, para colocarmos em prática, Senhor, no nosso dia a dia. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Por isso, fala ao nosso coração e ajuda-nos. Sem Ti não podemos fazer nada, Senhor. Abençoa o pregador, abençoa a Tua igreja, Senhor. Conforma-nos à imagem do Teu Filho Jesus Cristo, pois é como Ele que queremos ser. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é como lidar com votos. Há uma frase que diz que diante da morte até os ateus oram. Diante da morte até os ateus oram e buscam a Deus. E quando nós olhamos para a história da humanidade, nós percebemos que homens que se viram em dificuldades, em situações extremas, oraram pedindo livramento e fizeram votos a Deus, prometendo coisas a Deus caso Ele os livrasse, caso Ele os resgatasse. Um exemplo disso é John Newton. John Newton, que se tornou famoso na história da igreja por ter escrito o hino Amazing Grace, Maravilhosa Graça em português, um dos hinos mais famosos de todos os tempos. Ele era um traficante de escravos e um marinheiro. Em uma de suas viagens, quando ele estava em alto mar, em 1748, Newton enfrentou uma tempestade terrível. E naquele momento de dificuldade, naquele momento de aperto, que ele se viu sem saída, ele fez um voto a Deus, prometendo que se Deus o livrasse daquela tempestade terrível, ele dedicaria a sua vida para ser um ministro do Evangelho de Cristo. E depois ele se tornou, de fato, um pastor, um pregador da Palavra de Deus, da igreja anglicana. Na Bíblia nós temos muitos outros exemplos de homens fazendo votos nessas mesmas circunstâncias, em momentos difíceis, em momentos de aperto, como por exemplo Jacó, está lá no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 20 a 22, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, quando Esaú queria matá-lo depois de Jacó usurpar ali o direito de primogenitura do seu irmão, a sua mãe Rebeca diz para ele sair, ir embora, porque o irmão queria matá-lo. E naquele caminho de partida, de ir embora, Jacó faz um voto a Deus, prometendo que se Deus o protegesse, o livrasse dos perigos que ele enfrentaria naquela jornada, ele daria a Deus o dízimo de tudo que ele adquirisse. Outro exemplo que nós temos é o profeta Jonas, lá no capítulo 2 do seu livro. Depois de ter desobedecido a ordem de Deus, de pregar a palavra de Deus lá em Nínive, e ser lançado ao mar pelos marinheiros daquela embarcação onde ele estava, quando ele se viu ali no ventre daquele peixe que o Senhor deparou para tragar Jonas, ele fez uma oração ali no ventre daquele peixe e ele fez um voto a Deus naquele momento difícil. Então nós temos vários exemplos na Escritura de homens de Deus, de servos de Deus, fazendo votos, prometendo coisas a Deus quando as coisas estavam difíceis na vida dele. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que votos são feitos muitas vezes no calor do momento. Pessoas prometem a Deus que vão fazer coisas no calor do momento. E via de regra, quando a situação fica melhor, quando a crise acaba, as pessoas param para analisar o voto que fizeram e são tentadas a abandonar o voto ou a cumprir parcialmente aquilo que prometeram a Deus. Você já agiu assim alguma vez na sua caminhada cristã? Você já disse para Deus que ia fazer alguma coisa, que ia se comprometer com alguma coisa. No momento de dificuldade que você estava passando, você disse: Senhor, se eu conseguir essa promoção no meu trabalho, eu vou aumentar a minha contribuição para missões, ou eu vou fazer tal coisa. E depois, quando a sua situação melhorou, ficou tudo bem, você voltou atrás. Você reconsiderou o que você tinha falado. Você já fez isso alguma vez na sua vida? É provável que sim. Não apenas no nosso relacionamento com Deus, muitas vezes nós somos precipitados em dizer que vamos fazer coisas e depois nós não cumprimos, como também no relacionamento uns com os outros. Qual é o pai que nenhuma vez, ou que pelo menos alguma vez prometeu fazer alguma coisa para o filho e não fez? Isso faz parte da nossa vivência, do nosso dia a dia. Nós muitas vezes dizemos que vamos fazer algo e não fazemos, não cumprimos.
E nesse assunto de fazer votos de maneira apressada, a palavra de Deus tem vários textos que nos advertem com respeito a isso. Como, por exemplo, Deuteronômio 23 vai dizer que o que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Provérbios 25, laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. E Eclesiastes 5, de 4 a 5, é ainda mais enfático quando nos diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então perceba, eu citei esses 3 textos, mas há muitos outros textos na palavra de Deus que nos mostram isso. Que é errado nós agirmos com precipitação, é errado nós agirmos no calor do momento, dizendo para Deus, eu vou fazer tal coisa, e depois nós desistimos, não fazemos nada daquilo que nós havíamos nos comprometido a fazer. E talvez o maior exemplo que nós temos na Escritura de alguém que fez um voto imprudente, impensado, é Jefté, um dos juízes que Deus levantou para libertar o povo de Israel. Os irmãos conhecem a história. Era o período em que Israel estava sendo atacado ali pelos amonitas, que era um dos povos inimigos, e Jefté prometeu ao Senhor que se o Senhor desse a ele a vitória sobre os amonitas, quando ele retornasse da batalha, a primeira pessoa da sua casa que saísse ao seu encontro, ele ofereceria ao Senhor em holocausto. E a primeira pessoa da família dele que sai ao seu encontro é a sua filha única. E diz o texto que quando ele chega e a filha dele está vindo ao encontro dele, ele rasga suas vestes, em sinal de lamentação, de tristeza, porque quando ele fez o voto, ele não pensou que isso poderia acontecer. Ele não foi prudente ao fazer isso. E por isso então ele lamenta e ele diz para sua filha: minha filha, eu vou ter que cumprir o voto que eu fiz ao Senhor. E aí há todo um debate a respeito disso, se ele realmente ofereceu a filha ou não, mas não é o meu propósito entrar nisso agora. O meu propósito é dizer que Jefté foi imprudente, ele agiu de forma impensada e colheu as consequências disso. E o texto que nós lemos, Levítico 27, mostra que a prática de fazer votos era comum no Antigo Testamento e deveria ser levada a sério. Não era algo para se fazer de maneira imprudente, não era algo para eles fazerem de modo impensado. Nenhum israelita deveria prometer algo a Deus no calor do momento, de forma apressada. E caso isso acontecesse, eles deveriam pagar uma multa no valor de 20% daquilo que foi votado, como o texto deixa muito claro. Deixe-me relembrar aqui o contexto do livro de Levítico e também dos capítulos anteriores a esse que nós lemos. O tema central deste livro é a santidade. E isso vai ficar muito claro, especialmente nos capítulos 17 a 26, que é chamado Código da Santidade, onde vai aparecer várias vezes a expressão, sede santos porque eu sou santo. Aqui o Senhor deixa claro que nós não podemos nos aproximar dele de qualquer maneira. Isso fica claro em todo o livro de Levítico. E os irmãos se lembram do capítulo 10, quando Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles se aproximam do Senhor e oferecem um fogo estranho. O que acontece com eles? São fulminados ali, mostrando a santidade de Deus. Isso é claro em todo o livro de Levítico. Deus é santo e por isso o seu povo também deve andar em santidade. E o que o livro vai nos mostrar é que a santidade envolve todos os aspectos da nossa vida. Não é uma questão de apenas seguir rituais corretos, não diz respeito a apenas uma determinada área, não. Toda a nossa vida deve ser santa, deve ser consagrada a Deus. Tudo que nós temos e somos deve ser dedicado a Deus. Isso fica claro no livro todo, e especialmente no capítulo 27, como nós veremos. O capítulo precedente a este que nós lemos, capítulo 26, vai apresentar as bênçãos e as maldições da aliança. Se o povo cumprisse a palavra do Senhor, as determinações do Senhor, eles receberiam as bênçãos da aliança. E se eles descumprissem, eles receberiam então as maldições. Então o que nós temos no capítulo 26 é como se fosse os votos ou as promessas de Deus ao seu povo. As promessas de bênção, se eles obedecessem, e as promessas de maldição, caso eles desobedecessem. E o que nós temos no capítulo 27 são as promessas ou os votos do povo de Deus para o Senhor. E nós temos então aqui essas instruções do Senhor sobre como o povo deveria lidar com os votos. Então,
relembrando o nosso tema, como devemos lidar com votos, e a primeira verdade que o texto nos ensina é: reconhecendo que votos são voluntários e exigem responsabilidade. Reconhecendo que votos são voluntários e exigem responsabilidade. Nós vemos essa verdade dos versículos 2 até o versículo de número 25. E aqui eu quero definir o que é um voto. O voto, nós podemos dizer que se trata de uma promessa com juramento que uma pessoa faz a Deus, podendo envolver fazer algo ou abster-se de algo. Vou repetir. Voto é uma promessa com juramento que uma pessoa faz a Deus, podendo envolver fazer algo ou abster-se de algo. E o texto de Levítico 27 ensina que o voto é um ato de dedicação feito a Deus de forma voluntária. Não existia nenhum texto na lei de Deus no Antigo Testamento ordenando ao povo que fizesse votos. Era algo espontâneo, era uma dedicação voluntária que era feita a Deus. E quando o israelita decidia fazer um voto ao Senhor, e existiam vários votos, como nós veremos aqui, que eles poderiam fazer, eles estavam reconhecendo a generosidade de Deus. O voto partia de um coração grato a Deus pela sua bondade e misericórdia. O israelita pensava: o Senhor fez tantas coisas por nós, Ele nos abençoou de tantas maneiras, Ele nos libertou do Egito com a sua mão poderosa, com o seu braço estendido. Então, a partir dessa gratidão que eles sentiam por aquilo que Deus havia feito, então eles decidiam votar ao Senhor. Era dessa forma que eles agiam. E o primeiro tipo de voto que eles poderiam fazer dizia respeito a pessoas que eram consagradas ao Senhor. Nós encontramos isso dos versículos 2 a 8. A partir do verso 2 diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Então o israelita que queria fazer este voto aqui, ele poderia dedicar a si mesmo ou uma pessoa da sua família ao serviço do Senhor em tempo integral no templo. E um exemplo que nós temos disso é Ana, a mãe de Samuel, o profeta Samuel, que fez um voto que se o Senhor desse a ela um filho, ela o dedicaria ao Senhor para servi-lo no templo, e foi o que ela fez, cumprindo então aquilo que ela havia prometido. E quando então o israelita queria fazer esse tipo de voto, ele deveria, como a lei de Moisés dizia que somente os levitas e os sacerdotes poderiam servir ao Senhor em tempo integral no templo, o israelita comum que não fosse levita, ele não poderia servir no templo. Então, o que o israelita tinha que fazer? Ele tinha que pagar um valor que corresponderia ao valor que ele teria no mercado de escravos. E aqui há alguns critérios que deveriam ser seguidos pelo sacerdote. O sacerdote era quem fazia a avaliação das pessoas que se comprometiam por meio desse voto. Então, se a pessoa que fizesse esse voto fosse um homem da idade de, como o texto apresenta aí, da idade de 50 anos, da idade de 20 anos até a de 60, se diz aí que a avaliação que o sacerdote faria dele seria até de 50 ciclos de prata. Então perceba que o texto apresenta pelo menos 3 critérios com relação a esse primeiro voto: a idade, que variava, sexo, homem ou mulher, diz o texto, e a aptidão para o trabalho. Quando o texto diz que o valor em ciclos do homem seria maior que o da mulher, nós devemos entender aqui que se trata de uma diferença que diz respeito à aptidão para o trabalho. Não é que o homem é mais importante que a mulher, nós sabemos disso, homem e mulher são iguais diante de Deus, têm o mesmo valor diante de Deus. Mas o que o texto está mostrando aqui é que a força de trabalho do homem era maior do que a da mulher. Por isso que o sacerdote avaliaria o homem de uma forma diferente, ele seria avaliado como tendo maior valor nesse sentido. Então, como as pessoas não tinham permissão de servir em tempo integral no templo, elas tinham que pagar esse valor que era determinado pelo sacerdote. Esse tipo de voto, de dedicar a si mesmo ou um membro da sua família, era pouco comum, porque esses valores que o texto apresenta são muito altos. Se os irmãos observarem aí, o texto fala de 50 ciclos de prata para um homem de 20 até 60 anos. Para você ter uma ideia, o salário médio de um israelita naquela época era de 1 ciclo por mês. Então a pessoa teria que trabalhar mais de 4 anos para poder pagar esse montante de 50 ciclos. Era um valor muito alto. Então poucas pessoas faziam esse tipo de voto, de dedicar a si mesmas ou uma pessoa da sua família ao Senhor. Era um voto pouco comum.
Um ciclo, que era a moeda que é mencionada aqui, valia então um salário mensal de um israelita e tinha um peso de 12 gramas. Então esse era o primeiro voto, dedicar a si mesmo uma pessoa da sua família. O segundo tipo de voto que eles poderiam fazer era de animais, que poderiam ser animais puros ou impuros. Nós vemos isso dos versos 9 a 13. O verso 9 vai dizer: se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Se nós considerarmos que o sacrifício de animais era a forma normal de adoração naquela época, então nós vamos entender que esse tipo de voto era mais comum. Diferentemente do voto que nós vimos há pouco, de oferecer pessoas, esse voto de oferecer animais era mais comum, porque era o centro da adoração, o sacrifício de animais. E o que acontecia? Muitas vezes o israelita, ele dizia assim: eu vou oferecer um boi ao Senhor, um animal caro, vou oferecer uma coisa que vai me custar bastante. No calor do momento, ele prometia que ia fazer isso. Aí depois ele repensava: nossa, eu acho que eu fui generoso demais, então eu vou oferecer um animal mais barato para o Senhor, vou oferecer um carneiro. O que aconteceria se ele fizesse isso? Olha o verso 10, há uma advertência. Quando o texto diz: não o mudará. Se você diz que ofereceu o boi, por exemplo, não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Então veja, se o israelita tivesse prometido: vou dar um boi, depois ele decidisse dar um animal menos valioso, tanto um quanto o outro se tornariam santos, ele ia perder os dois, então ele ia ficar no prejuízo. Então uma forma de Deus advertir o seu povo, dizendo: olha, pensa bem quando você for votar algo ao Senhor. Se você disser que vai oferecer o boi e depois você quiser trocar, tanto o boi quanto o outro que você quiser trocar serão do Senhor. Então pensa bem, não seja precipitado. É isso que o texto está ensinando. Nos versos 11 a 13 fala a respeito dos animais impuros. E aí há no capítulo 11 de Levítico uma lista dos animais que eram considerados puros e impuros pelo povo de Deus. Apesar deles serem considerados impuros, esses animais também poderiam ser dedicados ao Senhor por meio de votos. Não era algo anormal fazer isso. Eles apenas não poderiam ser sacrificados, porque o Senhor não aceitava animais coxos, aleijados, animais enfermos, mas eles poderiam ser votados e poderiam ser usados pelos sacerdotes. Os sacerdotes poderiam vender para obter o lucro desses animais, poderiam usar de alguma forma. Então, o primeiro voto que nós vimos que eles poderiam fazer dizia respeito a pessoas, poderiam dedicar a si mesmos ou um membro da família ao Senhor, poderiam dedicar animais puros ou impuros, e em terceiro lugar, eles poderiam dedicar algum bem pessoal ao Senhor. Nós vemos isso a partir do verso 14, que vai dizer assim: quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote avaliar, assim será. Então, além de pessoas e animais puros e impuros, o israelita também poderia dedicar casas ou terras ao Senhor. E a partir do momento que o israelita fizesse isso, decidisse dedicar a sua casa ao Senhor, essa casa passaria a pertencer então aos sacerdotes. Eles poderiam utilizar a casa como eles bem quisessem, como eles desejassem. E é provável que essas casas, às quais o texto se refere aqui a partir do verso 14, elas poderiam ser compradas e vendidas livremente, porque não contavam como parte do patrimônio familiar. Quando eram casas que eram parte do patrimônio familiar, aí a situação era um pouco mais difícil, era um pouco mais complicada. Mas nesse caso aqui não, era mais tranquilo de fazer esse tipo de oferta. Se quem faz a dedicação da casa deseja manter a posse da sua casa, ele pode fazer isso pagando 20% a mais do que a avaliação do sacerdote. Então, se o israelita tivesse dedicado a casa ao Senhor, e depois ele quisesse resgatar a casa, ele teria que pagar uma multa de 20% no valor que tinha sido estipulado pelo sacerdote. Então, mais uma forma do Senhor mostrar: pensa bem se você vai querer dedicar a sua casa ao Senhor. Não faça isso de modo apressado, pense bem. Além de dedicar casas, os israelitas poderiam dedicar a sua terra. A partir do verso 16, o texto vai dizer: se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. E aqui a situação era um pouco mais
complicada do que dedicar casas ao Senhor, porque envolvia o patrimônio familiar. E os irmãos já devem ter visto quando da pregação de Levítico 25, que trata das leis do jubileu, que o jubileu era o ano em que as terras voltavam ao seu dono original, ao seu proprietário original. Por isso que o israelita que quisesse doar parte da sua herança, havia mais regras que eles deveriam observar nesse caso, que eram as seguintes: eles deveriam fazer o resgate antes do jubileu, pagando 20% a mais do que a avaliação do sacerdote, e o valor da terra era igual ao valor das colheitas que ele produziria até o jubileu. Então, quando eles decidissem fazer essa dedicação de uma terra que era parte da herança deles, o que ia regular o preço da terra, o que ia determinar o preço da terra, era a quantidade de anos restantes até chegar o ano do jubileu. Então, dos versículos 16 a 25, vão falar tanto de terras herdadas, que faziam parte da herança da família, ou terras que eles comprassem e que eles quisessem dedicar ao Senhor. Então, a primeira verdade que nós vimos sobre como devemos lidar com votos é que votos são voluntários e que devem ser feitos com responsabilidade. Nós vimos que aparece várias vezes no texto que se o israelita decidisse voltar atrás, resgatar aquilo que ele dera ao Senhor, ele tinha que pagar um valor de 20%, mostrando que eles deveriam ter cuidado ao fazer votos ao Senhor. A segunda verdade que o texto nos mostra sobre como devemos lidar com votos é reconhecendo que tudo pertence ao Senhor. Reconhecendo que tudo pertence ao Senhor. Dos versos 26 a 33, esses versículos vão ensinar que algumas coisas não podiam ser votadas, porque elas já pertenciam ao Senhor. E a primeira delas, que é mencionada nos versos 26 e 27, é o filho primogênito. Observe a partir do verso 26, que diz: mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Então perceba que o filho primogênito, de um animal, ele já pertencia ao Senhor automaticamente, como está lá em Êxodo 13, versículo 2, já era do Senhor, e por isso não poderia ser dedicado por meio de um voto. A segunda situação onde eles não poderiam fazer o voto ao Senhor dizia respeito às coisas consagradas, versos 28 e 29. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo que se tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar, toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. O que eram essas coisas consagradas ao Senhor? Nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento, como por exemplo, 1 Samuel capítulo 15, quando o Senhor deu a ordem, por meio de Samuel, deu a ordem a Saul para que ele exterminasse os amalequitas. Não deveria deixar o rei dos amalequitas vivo, não deveria deixar nada, não deveria poupar nada. E o que Saul fez? Ele foi lá e poupou os rebanhos, quis aproveitar o momento. Mas a ordem de Deus era clara, era para exterminar, porque aquele povo e tudo que pertencia àquele povo havia sido consagrado à destruição, havia sido consagrado ao Senhor para ser destruído, para ser eliminado, exterminado. Então essas coisas que eram consagradas ao Senhor para a destruição, elas não poderiam ser resgatadas, não poderiam ser votadas ao Senhor. Saul quis pegar aquilo que era para ser destruído e oferecer um sacrifício a Deus. E por isso Samuel foi tão enfático ao confrontar o pecado dele, dizendo: o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra. É melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. Então, quando o texto fala que nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, está falando dessas situações de guerra, onde pessoas e tudo que pertenciam a elas, do povo inimigo de Deus, tinha que ser destruído, não poderia ser dedicado ao Senhor de forma alguma. Nós temos outro exemplo disso em Números 21, versículo 2, quando o povo de Israel estava lutando contra os seus inimigos. E diz lá o texto: então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Era isso que era para ser feito, era para destruir totalmente os inimigos do Senhor. E aí o finalzinho do texto, versículos
30 em diante, vai falar a respeito dos dízimos, ou dízimas da terra, que eram todos os produtos, 10% ali, de todos os produtos da terra, que eram considerados a oferta devida pelo povo ao verdadeiro dono da terra. O povo deveria então oferecer essas dízimas da terra em reconhecimento às benesses do Senhor, tudo aquilo que o Senhor dera a eles. E no verso 34 nós temos a conclusão do livro, quando Moisés diz: são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Então, o objetivo de Deus ao dar essas instruções para o povo de Israel era que eles cumprissem os seus votos, que eles honrassem com aquilo que eles prometeram. E trazendo isso para nós, qual a aplicação disso para nós, meus irmãos? Como nós devemos lidar com a questão dos votos? Nós podemos fazer votos a Deus ou não? Quando nós olhamos para o ensino do Novo Testamento, nós vamos perceber que essa questão dos votos não é tratado como algo fundamental. Não há uma regra dizendo que nós devemos fazer votos a Deus. Não há uma ordem explícita dizendo isso. Não é algo que faz parte da essência do ensino do Novo Testamento. Não é algo que é colocado como uma obrigação para um cristão viver em santidade diante de Deus. Você tem que fazer votos. Não. No entanto, é algo que pode ser feito como fruto de gratidão e dedicação a Deus. Da mesma forma que o israelita fazia votos, prometia coisas a Deus de forma espontânea e voluntária, como sinal da sua gratidão a Deus, é algo que também pode ser feito pelos cristãos, por nós, para expressarmos a nossa gratidão a Deus. Você pode fazer isso com responsabilidade, como o texto deixa muito claro, com responsabilidade em ocasiões específicas. E aqui uma ressalva que eu faço, é que se você fizer isso, prometer algo a Deus, é algo para ser guardado entre você e Deus, não é para você ficar espalhando para outras pessoas, porque senão isso pode se tornar um legalismo, e você achar que você é mais santo do que alguém por estar agindo dessa maneira, e a pessoa não tem esse hábito de fazer isso, não faz isso. Então é algo para fazer entre você e Deus, caso isso seja feito, e com responsabilidade. Isso precisa ser muito claro, muito frisado. E uma coisa que eu preciso dizer, principalmente considerando o nosso país, os ensinos errados que muitas vezes são espalhados, é que votar não é barganhar com Deus. Não é barganhar com Deus. Há igrejas que incentivam os crentes a fazer isso. Então a pessoa pensa: se eu fizer tal coisa, se eu prometer isso, Deus vai me dar, Deus vai me recompensar se eu agir dessa forma. Não, isso não é bíblico. A Bíblia não nos ensina a agir assim, a barganharmos com Deus, a trocarmos com Deus. Não, o que Deus quer de nós é um relacionamento pessoal. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele por meio do Senhor Jesus Cristo. Então não há necessidade de nós fazermos isso, de nós querermos trocar, barganhar com Deus. Uma outra lição importante que este texto traz é que nós devemos ter responsabilidade com aquilo que nós dizemos. Se você olhar para a nossa sociedade, a palavra das pessoas hoje em dia não vale muita coisa. Hoje, a palavra de uma pessoa não tem o mesmo peso que tinha antigamente. Antigamente, como se dizia, alguns irmãos aqui vão reconhecer essa expressão, uma expressão até jocosa e informal, dizia-se que era tudo no fio do bigode. As pessoas se acertavam umas com as outras, sem necessidade de até mesmo contratos ou confirmar alguma coisa de outra forma. Não, a pessoa dizia: eu vou fazer tal coisa, vamos combinar de fazer assim, e a pessoa ia lá e fazia, e cumpria aquilo que prometeu. Havia essa relação de confiança, a palavra tinha peso, a palavra tinha valor, transmitia a verdade. E hoje em dia isso está se acabando. A palavra de uma pessoa não quer dizer nada para outra muitas vezes. As pessoas prometem fazer coisas e quebram aquilo que elas prometeram logo em seguida, sem nenhuma dificuldade. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Como cristãos, à luz deste texto, nós devemos ter uma palavra que seja sempre confiável. Quando nós nos comprometemos a fazer algo, devemos cumprir com aquilo que nós prometemos. E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Em contratos imobiliários, aquisição de bens, aquisição de automóveis, votos matrimoniais. Quantos casamentos hoje são desfeitos rapidamente? As pessoas casam, 1 ano, 2 anos, já acabou o casamento, porque são promessas vazias,
são promessas que são feitas da boca para fora, mas que não se mantêm. Percebe como a palavra hoje está tão enfraquecida, está tão sem valor. Esse é o contexto que nós vivemos. E muitas vezes isso acontece na igreja. Nós dizemos que vamos fazer alguma coisa e não fazemos, que vamos nos comprometer com a causa do Evangelho, com a causa do Senhor, e nós não nos comprometemos, nós vamos adiando, nós falamos muitas vezes no calor do momento. E o que nós devemos ter em mente, irmãos, é que todas as promessas que nós fazemos são feitas diante de Deus, e por isso devemos levá-las a sério. Todas as promessas são feitas diante de Deus. Por exemplo, quando nós fazemos a pública profissão de fé, de que nós vamos ser assíduos nos trabalhos da igreja, que nós vamos seguir o Senhor Jesus, fazemos isso diante de Deus, e devemos levar a sério isso. Ou os pais que trazem os filhos para receber o sacramento do batismo, e ali se comprometem de que vão ensinar o filho a palavra do Senhor, que vão trazer a escola dominical, que vão trazer os filhos ao culto. Você está prometendo algo ao Senhor, está prometendo algo diante da igreja, então leve isso a sério. Assuma de fato a responsabilidade por aquilo que você prometeu ao Senhor. Outro exemplo são os oficiais da igreja, quando são eleitos, quando são empossados, fazem promessas de que serão fiéis às Escrituras, de que vão ensinar a palavra de Deus de acordo com o Evangelho de Cristo. Também devem levar a sério aquilo que prometeram na sua ordenação. Quando nós olhamos para o ensino do Novo Testamento, o que nós vamos perceber é que há uma ênfase no fato de que a nossa palavra deve ser sempre confiável e verdadeira. Jesus disse: seja a tua palavra sim, sim e não, não. O que disso passar vem do maligno. A nossa palavra tem sido confiável. Temos sido de fato comprometidos com as coisas com as quais nós dizemos ao Senhor que nós vamos fazer aquilo. Se você diz que ia fazer alguma coisa, você tem de fato se comprometido diante do Senhor? Pense sobre isso. Uma outra lição que nós podemos tirar à luz deste texto é que a nossa vida deve ser totalmente consagrada ao Senhor. A nossa vida deve ser totalmente dedicada a Ele. Quando você professou fé em Cristo, você assumiu o compromisso de dedicar toda a sua vida a Ele. Não apenas parte dela, mas toda a sua vida. O apóstolo Paulo deixa claro lá em Romanos 12, um texto que nós conhecemos bem. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós devemos nos dedicar integralmente ao Senhor. Toda a nossa vida em Cristo deve ser colocada no altar do Senhor. Tudo que nós temos, nós colocamos diante dele, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. É isso que o texto de Levítico quer nos mostrar. Quando nós assumimos o compromisso de seguir Jesus Cristo, nós estávamos dizendo que tudo que nós somos, tudo que nós temos é dele. E nós colocamos tudo aos pés dele, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, tudo é dele. E nós devemos usar para o avanço do Evangelho, para o avanço do reino dele. Tudo pertence a Ele, nada é nosso. Na história da igreja nós observamos o exemplo de várias pessoas que dedicaram as suas vidas e se dispuseram a fazer sacrifícios pela causa do Evangelho. E uma dessas pessoas que eu admiro muito, um homem chamado William Tyndale, viveu no século XVI, foi contemporâneo de Martinho Lutero. Ele era inglês e naquela época a Bíblia ainda não havia sido traduzida para o inglês e havia uma lei que proibia que a Bíblia fosse traduzida. É isso mesmo, acredite se quiser, mas era proibido que a Bíblia fosse traduzida. E este homem, William Tyndale, que tinha habilidade para traduzir a Bíblia, que tinha conhecimento das línguas bíblicas, ele decidiu traduzir a palavra do Senhor, dedicou toda a sua vida para a tarefa de tradução da palavra de Deus, mesmo sabendo que seria uma tarefa extremamente arriscada, como de fato foi, porque ele conseguiu viver escondido por mais de 10 anos, mas depois ele foi encontrado e foi morto, e foi queimado publicamente. Mas este homem, até hoje, é lembrado por ter dedicado toda a sua vida, todo o seu talento, todos os seus recursos pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo Jesus. E é isso que você e eu somos chamados a fazer. Quais foram os talentos que o Senhor te deu? Quais são os dons que Ele te deu? Você deve usá-los para a glória e honra do nome dEle. Toda a sua energia você deve usá-la para Ele. Um outro exemplo que eu trago é de um casal chamado Jim e Elizabeth Elliot.
Talvez você já tenha ouvido falar desse casal que, mais ou menos na década de 50 do século passado, decidiram iniciar uma missão arriscada de pregar o Evangelho para uma tribo indígena no Equador, uma tribo que era violenta, que nunca tinha ouvido a mensagem do Evangelho. E eles foram com mais 4 casais de missionários para aquela tribo. No momento de se aproximar da tribo, apenas os homens foram, as mulheres ficaram em outro local. E aqueles homens ali, Jim Elliot e os seus 4 amigos, que conseguiram fazer um contato inicial com aquela tribo violenta, foram assassinados, foram flechados, os 5 morreram. E aquilo causou um grande alvoroço naquela época. Muitas pessoas disseram que foi um desperdício. Por que eles fizeram aquilo? Homens jovens, homens saudáveis, que teriam uma vida toda pela frente, por que gastar a vida assim, para pregar o Evangelho para um povo violento, que eles já sabiam que poderia ser arriscado? Mas eles fizeram aquilo que eles sabiam que haviam sido chamados pelo Senhor para fazer. Eles arriscaram sim as suas vidas, arriscaram aquilo que eles sabiam que poderia dar errado, porque eles estavam mirando uma recompensa eterna com o Senhor nos céus. E é isso que nós somos chamados também a fazer, a agir, a abrir mão de uma vida confortável, a dedicar a nós mesmos, a nossa energia, todo o nosso tempo e recursos para o Senhor nosso Deus. E o maior exemplo de todos que nós temos é o próprio Senhor Jesus Cristo, que dedicou a sua vida a fazer a vontade do Pai. Veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, dedicou-se integralmente ao Senhor, e Ele mesmo diz em vários textos da palavra do Senhor: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E eu pergunto, à luz disso, como você tem reagido ao senhorio de Jesus sobre a sua vida? Você reconhece que a sua vida e tudo o que tem pertence ao Senhor? Pense sobre isso. Concluindo a mensagem, meus irmãos, então nós vimos como devemos lidar com votos, reconhecendo que são voluntários e exigem responsabilidade, reconhecendo que tudo pertence ao Senhor, que o nosso Deus nos ajude de fato a dedicar toda a nossa energia, a dedicar a nossa vida por completo a Ele, não apenas uma parte dela, mas toda ela, porque tudo que nós temos e tudo que nós somos pertence ao Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele nos encoraje, porque sabemos que sem Ele não podemos fazer absolutamente nada. Então, peça a graça dEle, peça que Ele te ajude, e Ele certamente te fortalecerá. Amém.